eu bebo para poder me divertir, ou, não é pecado, eu bebo só um pouquinho assim de vinho, eu te aconselho a parar. Se eu pudesse te aconselhar, eu te aconselharia a parar. Sabe, muda a pergunta nesses dias. A sua pergunta não deve ser o que eu posso ou o que eu não posso fazer. A sua pergunta deve ser aonde eu quero estar em Deus. Aonde eu quero estar em Deus. Essa deve ser a sua pergunta. Aonde eu quero estar em Deus? Então, logo de manhã, se eu posso te dar um conselho, se você tem problemas com bebida, a bebida é alvoroçadora e quem é vencido por ela não é sábio. Será que você tem sido vencido pela bebida? Faz um teste. Se você tem problema com bebida, tenta parar de beber. Se você tiver dificuldade para parar, é porque você tem sido vencido pela bebida. E se eu posso te aconselhar, deixe isso de lado. Sem contar o mau testemunho que você vai dar na frente de outras pessoas bebendo. E a Bíblia fala, Jesus fala na Bíblia que se você quiser escandalizar um pequenino, é melhor amarrar uma corda no pescoço e amarrar numa pedra e jogar de uma ponte, do que escandalizar um pequenino. E se você tem escandalizado os outros com aquilo que você tem feito, não faça. A Bíblia fala que se a sua consciência pesa, a consciência do outro pesa, quando ele estiver fazendo algo, você faz algo, já se tornou pecado. Está lá em 2 Coríntios. Tem coisas que você não pode fazer pela consciência. Se a sua consciência pesou, e se a consciência daquela pessoa pesou, você não pode fazer. Então tem coisas que você não vai poder fazer por amor às almas. Eu vou te falar uma coisa, para que os outros possam viver, vale a pena morrer para as nossas vontades. Então nessa manhã, a primeira coisa que eu já te ensino é a seguinte: o vinho é alvoroçador. Se você tem caído em vícios com a bebida, eu te aconselho a parar com isso. Não é sábio ser vencido por isso. Amém? Você está me entendendo? Versículo 2. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Será que você tem sido alguém que desonra a própria liderança? Bom dia, Niara. Seja bem-vinda. Será que você tem desonrado a sua liderança? Será que você tem irado o próprio Deus? A Bíblia fala que como o bramido de um leão é o terror do rei, e quem lhe provoca a vida, quem lhe provoca a ira, peca contra a sua própria vida. Principalmente naquele tempo de Provérbios, ao qual era monarquia e não democracia como é hoje. Você fazer mal para um rei ou fazer com que o rei despertasse uma ira contra você, você sofreria a pena. O rei poderia se levantar e vir contra a sua vida. E a Bíblia diz que você não deve temer aquele que pode ferir somente o seu corpo, mas aquele também que pode ferir a sua alma e mandá-la para o inferno. Ou seja, nós vivemos uma democracia no Brasil, mas nos céus nós vivemos uma monarquia, ao qual Deus é o nosso rei. Em grego, na Bíblia, significa o Kyrios, Jesus, o Senhor, o nosso imperador, nosso rei. Você está me entendendo? Muito forte isso. Se você ativa a ira do próprio Deus, ele tem poder sobre a sua vida e sobre a sua eternidade. Sabe, não é sábio você fazer coisas que desagradam a Deus. E não só pelo medo, mas pelo temor, pelo amor, pelo zelo com a presença de Deus, pela vontade de não entristecê-lo. Será que nas suas caminhadas você tem entristecido o Espírito Santo? Pergunte sempre ao Senhor: Senhor, eu tenho entristecido o seu coração? Eu tenho entristecido a tua presença? Eu tenho entristecido quem o Senhor é?
Pergunte ao Senhor. Se você tem sido alguém que tem entristecido